Só uma bênção, vocês. Irmãos, é um sentimento aqui de alegria de estar aqui neste altar, de desafio, como todos vocês sabem, o quanto nós amamos fazer isso, mas ao mesmo tempo é um sentimento de tristeza, de olhar para essas cadeiras, essas 200 cadeiras que nós temos aqui na igreja, e ver duas sentadas aqui, uma sentada ali, e ver tudo isso vazio. Mas como eu disse na oração, faz necessário neste momento. Nós, como igreja, também precisamos ser prudentes. E nessa semana nós, infelizmente, algumas pessoas do nosso meio acabaram contraindo o vírus. Inclusive a nossa pastora, Felipe, seu filho, né? Pastor também, que graças a Deus não testou positivo, mas também com toda a correria, toda a loucura, o cansaço físico, mental, não tem sido fácil. E por esse motivo, nosso culto está sendo transmitido exclusivamente hoje de maneira online. Por uma situação, irmãos. Primeiro pelo cuidado, pela responsabilidade e também pelo amor ao próximo. Igreja é isso. Igreja é isso. Igreja é você olhar para o lado e sentir a dor da pessoa que está do seu lado. Se alegrar com aqueles que se alegram, mas também chorar com aqueles que choram. E neste momento, eu quero dizer aqui, o nosso pastor Cleiton, a nossa pastora Rita e toda a sua casa, que vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma igreja aqui de pessoas tão simples, mas de homens e mulheres que estão dispostos a caminhar do lado de vocês. Quero dizer que vocês não estão sozinhos, nós temos orado, clamado, jejuado ao Senhor pela vida de vocês. E eu creio que em nome de Jesus, logo tudo isso vai passar e nós vamos comemorar mais uma vitória, assim como o Senhor tem feito ao longo de tantos anos. Deixo aqui o meu abraço para vocês e dizer que nós amamos vocês, viu? Cleiton, Rita, nossos pastores, Felipe, Rebeca, Lucas, nós amamos vocês, viu? Recebam o nosso abraço aí na casa de vocês. E nós estamos orando e crendo no milagre e a saúde restabelecerá em nome de Jesus. Logo, logo nós estaremos juntos aqui. Amém? Vamos lá, irmãos? Queria que você abrisse comigo texto de 2 Crônicas. A partir de hoje nós vamos aqui, pode colocar para mim, por gentileza, aquela imagem nós vamos começar uma nova série de palavras voltada agora para algo que nós temos sentido a necessidade, também temos visto o quanto o diabo tem tentado matar as nossas famílias, desanimar, nos cansar. E nós vamos aqui, irmãos, o tema que nós vamos usar aqui é um tema família forte. Família forte. Este é o tema que nós vamos trabalhar nas próximas semanas. Crendo no poder sobrenatural de Deus, que vai operar na nossa casa, na nossa família, e o inferno recuará. Nós cremos nisso. Mas para ter uma família forte, neste momento que nós estamos passando, que literalmente é um momento de guerra, então por isso família forte, nós cremos que o Senhor vai nos preparar, vai nos fortalecer, o Senhor vai nos animar, vai nos levantar, como família dentro da nossa casa, para que nós possamos, ao sair para a guerra, literalmente, estar fortalecidos, firmes, com os pés firmados na rocha, que é Jesus, para que o vento forte, para que a tempestade
não abale a nossa casa, não abale a nossa família. Nós temos vivido dias de notícias desesperadoras, e por conta disso, famílias têm sido abaladas, destruídas, desanimadas, e o diabo às vezes está usando essas situações justamente para abater-nos, justamente para desanimar-nos. E nesta manhã eu creio que o Espírito Santo de Deus vai repousar sobre a nossa casa e fortalecer-nos como família. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. E eu vou usar o texto de 2 Crônicas, que é uma situação de guerra, é uma situação de desespero, é uma situação de batalha, é uma situação onde, se Deus não intervir, nós já sabemos qual que é o término disso. Nenhuma guerra, se a família não estiver preparada, se o exército não estiver forte, se o exército não estiver fortalecido, certamente, nenhuma guerra, esse exército fraco, ele vai perder a batalha. É natural isso. E nós, como exército de Deus, vamos nos fortalecer e crer nos milagres que vão acontecer na nossa casa e na nossa família. Eu quero que você abra comigo o texto de 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou ler aqui, e à medida que nós, de fato, formos andando aqui, decorrendo a mensagem, eu vou usar alguns versículos e alguns exemplos deste texto, para que nós possamos, pelo poder do Espírito Santo que está e opera em nós, sermos fortalecidos como família e avançar no reino de Deus. Amém, irmãos? Você crê nisso? Você quer ser fortalecido? Você quer ter uma família forte? Eu não sei você, mas eu não quero. Eu preciso ter uma família forte. Nesses dias de hoje, Doni, não tem para onde correr. Ou nós buscamos a Deus e nos fortalecemos primeiro dentro da nossa casa, que a nossa família é um projeto eterno de Deus. Esse é o projeto de Deus aí na sua casa. A sua família é um projeto eterno de Deus. Mas também o papel do diabo é destruir a família. Deus constrói, Deus tem planos, Deus tem projetos, Deus tem sonhos a ser realizados através da nossa família e da nossa casa, mas nós precisamos orar e vigiar, porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E nesta manhã, nós cremos que, através do poder da palavra de Deus, nós seremos ainda mais fortalecidos. 2 Crônicas, capítulo 20, diz assim no verso 1. Algum tempo depois, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas, junto com os Meunitas, invadiram o país de Judá. Alguns homens vieram e disseram a Josafá. Josafá era o quarto rei de Judá, reinou aí durante 25 anos aproximadamente. E disseram esses homens ao rei Josafá: um exército enorme do país de Edom veio do outro lado do Mar Morto para atacar o Senhor. E eles já conquistaram a cidade de Azazão. No verso 3, Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Olha aqui, eu quero já parar aqui nesse versículo 3. Esse capítulo 20, ele fala de um rei, Josafá, que parou o seu reinado
para clamar ao Senhor. Um homem de poder, um rei, estou falando de qualquer um, estou falando de um rei, um homem de poder, viu o perigo, chegando na sua casa, chegando na sua cidade, parou tudo e disse: vamos orar. Ficou com medo, a Bíblia diz. E eu não sei você, querido, mas às vezes dentro da minha casa, eu sinto medo. Eu sinto medo também. O que eu quero levar aqui você a pensar é que o medo, às vezes, ele é normal. Porque se nós estamos vendo que um homem, um rei de Judá, a Bíblia diz que ele sentiu medo e pediu socorro ao Senhor, nós também, como seres humanos, precisamos fazer isso. Precisamos reconhecer que nós temos medo e parar e pedir socorro a Deus. Continuando aqui, ainda no verso 3. Depois deu ordem, olha só, o rei fez isso. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. Opa! Tony, então tem mais uma coisa aí. Não é só orar, Vinícius. É jejuar também junto. Verso 4. Todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país, o povo veio a Jerusalém. Irmãos, eu quero parar aqui, eu quero decorrer aqui naquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração durante essa semana, para falar de família forte. Para começar essa série de mensagens, falando aqui sobre um projeto eterno de Deus. Um projeto de Deus para nós, que é a nossa família. Família é algo, eu tenho 17 anos de casado, filho de 12 anos e uma filha de 6 anos. E família para nós é algo desafiador, Tico. É algo desafiador. Se nós não enxergarmos a necessidade de entregarmos, de buscarmos, de pedir socorro, de orarmos, de jejuarmos, como fez esse rei, no capítulo 20 aqui do texto de 2 Crônicas, Josafá, um homem poderoso. Se nós não tivermos a consciência dessa necessidade na nossa vida, certamente, irmão, nós estamos destinados ao fracasso. Como isso, Paulo? Eu fico imaginando aqui, nós, com a nossa pequenez e com a nossa, muitas vezes, individualidade tola, sem pedir socorro para Deus. E imagine um rei que coordena uma cidade, um reinado sobre a sua cidade, vendo o seu perigo e não fazer nada. O que eu quero chamar a sua atenção, você que é mãe, você que é pai, é que se você está percebendo algo na sua casa, ainda que seja pequenininho, ainda que seja, parece ser bobo, preste atenção. O diabo, ele vai trabalhar em algo sutil. O diabo vai querer te matar em coisas pequenas. E assim como este homem buscou, parou tudo e disse: ei, vamos parar tudo, uma cidade, e vamos buscar a Deus. Vamos buscar a Deus. E é isso que eu quero falar com você. Essa semana eu escutei da minha esposa algo tremendo. E eu vou usar aqui porque ela escutou de uma mulher a seguinte orientação e colocou assim: que se você, pai e mãe, conhecendo o seu filho de 5, 10, 15 anos, você deixaria o seu filho
caminhar sozinho hoje na Praça da Sé ou na Cracolândia? Eu quero que você responda dentro de você. Eu trabalhei durante 7 anos na Praça da Sé e mais 5 perto da Cracolândia, ali na Porto, naquela região do Campos Elíseos. E eu imaginando aqui essa situação, e ela falando para mim, eu falo assim, é claro que eu nunca deixaria. É claro que eu não deixaria a minha filha de 6 anos andar sozinho lá na Cracolândia, lá no Campos Elíseos ou na Praça da Sé. E muitas vezes, irmãos, involuntariamente, nós deixamos os nossos filhos, nós como homens deixamos as nossas esposas andarem sozinhos na Praça da Sé e lá no Campos Elíseos. Onde que eu quero chegar com isso? É lugar perigoso, Doni. São lugares históricos, bonitos pela toda a arquitetura, mas nós aqui de São Paulo sabemos do perigo e da tensão andar nesses lugares. E muitas vezes nós estamos andando nesses lugares, e muitas vezes nós estamos deixando os nossos filhos andar nesses lugares, porque nós achamos que eles já são fortes bastante. Porque nós achamos que eles já têm autossuficiência para fazer muitas coisas. E nós como homens, pai de família, e você mulher também, mãe de família, usada por Deus, nós precisamos ter a sensibilidade de que, existe um perigo. Deixar os nossos filhos andarem sozinhos, deixar as nossas esposas andarem sozinhos. Mulher, você deixar o seu marido andar sozinho, é na internet, é sem saber como que está, é sem saber como que foi o dia de trabalho, é sem saber como que foi a aula do seu filho, é sem saber, isso é deixar as pessoas que nós amamos andarem em lugares perigosos e não esquentar a cabeça. Este homem percebeu o perigo rondando na sua casa, na sua cidade, aliás, e imediatamente a Bíblia diz que ele parou e foi buscar ao Senhor. O que eu quero dizer com isso é, não deixe, você como homem, a sua esposa andar sozinha. Como pai, não deixe os seus filhos andarem sozinhos. E você, mulher, não deixe o seu marido andar sozinho. Não faça isso. E eu quero aqui colocar quatro situações que me chamaram a atenção nesse texto, para que o Senhor nos fortaleça, nos deixe forte, para que na hora de uma guerra, nós aqui dentro da nossa casa, nós estejamos fortalecidos, como exército de Deus, ungidos, ainda com dificuldade, mas com a certeza de que o Senhor batalha, de que o Senhor luta as nossas guerras. Sabe o que eu tenho visto? Muitas famílias em guerra interna, guerra dentro da casa, se guerreando dentro da própria casa, enquanto o diabo está dando risada de nós. Irmãos, nós não podemos aceitar isso. Quem luta as nossas guerras é o Senhor, diz a palavra dele. Não somos nós, mas é o Senhor. E o primeiro ponto que eu destaco aqui, na vida e no reinado deste homem, Josafá, no verso 3 e no verso 4, que eles uniram-se para buscar ao Senhor com oração e com jejum. Eles uniram-se. E o que eu vejo aqui, e que nós ouvimos domingo após domingo, que nós ouvimos nas nossas células, que nós escutamos nos nossos encontros, é que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos
orar, buscar todos os dias. Todos os dias. Mas intensificar ainda mais essa busca, quando nós não sabemos o que fazer. E foi isso que este homem fez. Eu quero ler com você o verso 3 e o verso 4. Olha só. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Judá jejuasse. E todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades dos países, e o povo veio a Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. No meio do perigo, no meio da dificuldade, parou tudo e falou: ei, vamos buscar ao Senhor, vamos orar, vamos jejuar, vamos entregar, vamos nos consagrar. Ei, o perigo está próximo, está rondando a nossa casa. Ei, o perigo está batendo na nossa porta. E infelizmente, eu falo isso com dor no coração, infelizmente, muitos de nós não temos feito isso. Não temos nos preparado. Nós não ligamos mais, porque nós somos modernos demais e achamos que nós não precisamos, Kiko. Nós não precisamos nos preparar para a guerra, porque nós somos bons demais. Irmãos, misericórdia. Se um rei parou uma cidade para buscar a Deus, porque existia um perigo, existia um exército entrando na cidade, e eles não sabiam o que fazer, por isso pararam e falavam: Senhor, o que eu faço agora? A continuidade do texto diz que eles eram muitos, Luciano. E se não tivesse uma intervenção de Deus, um socorro de Deus, certamente a cidade seria destruída. Irmãos, a oração e o jejum não é uma opção. A oração e o jejum é gasolina para o crente. A oração e o jejum mostram a nossa dependência. A oração e o jejum mostram que nós falamos assim para a dificuldade: ei, dificuldade, ei, exército que quer me matar, ei, você que quer me destruir, quem luta as minhas guerras não sou eu. Quem luta as minhas guerras é aquele que vive para sempre. Amém, queridos? Então, o primeiro ponto que eu destaco aqui: nós precisamos, como família, nos unir e buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa dedicação, como diz a palavra de Deus, e jejuar, porque em algumas situações, crostas e demônios, cascas, serão somente retiradas através do jejum, conforme a palavra de Deus. Então, além de orar, eu também preciso ter o hábito de jejuar, entregar, me consagrar a Deus. E eu tenho certeza que dessa maneira, nós como exército, viveremos uma família forte. Amém, queridos? Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem aqui, eu daria: transformando o meu lar em um vale de bênção. Transforma você, o seu lar, em um vale de bênção. Amém? Irmãos, fala um amém, aí você fica esperando aqui um amém também, né? Ai, Senhor do céu. Mas amém, glória a Deus, dê um amém, me ajude aí na sua casa, por favor. Os meninos estão se esforçando aqui para me ajudar aqui, amém. Estão levantando a mão, estão dando glória a Deus, me ajude, por favor, irmãos. Mas o segundo ponto que eu quero destacar aqui, lá no verso 14, rola aí um pouquinho a sua Bíblia, ou passa aí de página, no verso 14 e 15. Vou ler aqui.
Verso 14 diz assim, no próprio livro de 2 Crônicas 20, verso 14. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamavam-se de Jaaziel, e era descendente de Asaf. Jaaziel era filho de Zacarias e neto de Benaías, isso mesmo, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. Meu Deus do céu. No verso 15 diz assim, que aí eu destaco aqui para você: povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, prestem atenção, escutem isto que o Senhor diz. Não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas é contra mim. Amanhã vocês o atacarão, e quando vierem pela subida de Ziz, vocês se encontrarão com eles no fim do vale, que dá para o deserto de Jeruel. Aleluia! O que eu quero destacar aqui é o seguinte, que irmãos, olha como Deus é poderoso, e olha como esses homens foram tocados pelo Espírito Santo de Deus, ainda no Antigo Testamento, eu creio, eles deram ouvido à palavra de Deus. Eles não ficaram agindo pelo achismo próximo. Como um exército, qual que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça? Os caras vão batalhar de igual para igual. Irmãos, tem situações que, se nós não tivermos sensibilidade para ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos ter como batalhar de igual para igual com o inimigo. Nós não vamos ter. Certamente seremos vencidos e derrotados. O que eu quero destacar aqui é, olha, ter ouvido a palavra de Deus. E isso aconteceu após um período, Doni, de jejum e oração. Porque se eles não tivessem jejuado lá no início do capítulo 20, certamente se eles não tivessem buscado a Deus, eles não iam ouvir a voz de Deus. O que eu quero destacar aqui é que, se nós não buscarmos a Deus, se nós não tivermos sensibilidade, se nós não entregarmos, nós não vamos conseguir espiritualmente ouvir a Deus. E certamente a nossa família não vai ser uma família forte. Irmãos, que o Senhor nos guarde, nos livre disso. Penso eu aqui que um lar abençoado, um lar de bênção, um lugar de milagres, ele é edificado pela palavra de Deus. Ele é fortalecido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela gera em nós vida. Ela gera em nós força. Como diz o Salmo 119, no verso 25, dona, ela nos fortalece. A palavra de Deus deixa a sua família forte, meu irmão. Salmo 119, no verso 28, diz que ela nos guia no caminho perigoso. A palavra de Deus guia você, homem, como cabeça da sua casa. A palavra de Deus guia você como mãe, como esposa. A palavra de Deus traz paz, por isso que ela é viva. Como diz o Salmo 119, no verso 143, ela traz paz. Por isso nós precisamos da palavra de Deus. Por isso nós precisamos dar ouvido ao Senhor. Salmo 119. Tudo que um lar precisa para ser abençoado está aqui. A palavra de Deus.
Por isso, irmãos, não ignore. Não ignore aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Não ignore as lutas, não ignore as dificuldades. Pelo contrário, seja você fortalecido. Assim como esse exército de Josafá foi fortalecido para uma guerra. Seja você fortalecido para as dificuldades, para a guerra. E creia, nós vamos vencer como família. A minha família vai ser forte, os meus filhos vão ser fortes, a minha esposa vai ser forte, não porque eu sou bom, não porque eu mereço, mas porque eu sirvo um Deus forte, um Deus vivo, um Deus que me fortalece, um Deus que me levanta, um Deus que luta minhas guerras. Nós precisamos disso. Então, o primeiro ponto aqui que eu destaco para você: una a sua família, busque ao Senhor, talvez como você nunca buscou, e ore talvez como você nunca orou. Segundo ponto, dê ouvidos à palavra de Deus, fique atento àquilo que Deus quer fazer na sua vida, fique atento àquilo que o Senhor quer fazer através de você. E o terceiro ponto, leia comigo o verso 18. Capítulo 20, ainda, 2 Crônicas, o verso 18 diz assim: Então o rei Josafá se ajoelhou e encostou o seu rosto no chão, e todo o povo de Judá e os moradores de Jerusalém também se ajoelharam na presença de Deus, o Senhor, e o adoraram. Olha isso! Prestes a acontecer uma guerra, prestes uma cidade a ser atacada por um exército. Vinícius, esse homem resolveu ajoelhar-se, colocar a cara no pó e adorar o Senhor dos Senhores. Olha que coisa incrível! Quantos de nós fazemos isso nas dificuldades? Quantos de nós colocamos a cara no pó quando as coisas não estão indo bem? E eu destaco aqui no meu terceiro pensamento, que eles se dispuseram parar tudo e adorar e louvar ao Senhor com todas as suas forças. Irmão, como Deus espera isso de mim e de você. Sabe, em vez de a gente ficar lamentando, em vez de nós sermos tomados pelo medo, pela insegurança, pela instabilidade, pela revolta, substitua tudo isso por louvores e adoração. Paulo, eu não tenho força. Não esqueça que quem luta as suas guerras é o Senhor. Um louvor sincero, ele brota do coração, lá de dentro. Sabe, irmãos, quantas vezes, sem saber o que fazer, o medo tomando conta, e quantas vezes eu olhei para minha esposa e falei: uau, e agora, o que nós fazemos? E ela, com toda a sinceridade, com toda a sensibilidade que ela tem, ela, usada pelo Espírito Santo, muitas vezes, o Senhor usou a vida dela para me alcançar, e usa até hoje para falar comigo. E nós temos algo na nossa casa, Tico, que quando nós não sabemos o que fazer, nós não fazemos nada. Enquanto nós não ouvimos a Deus, enquanto nós não sentimos que Deus está no negócio, enquanto nós não sentimos Deus responder às nossas orações, muitas vezes nós ficamos parados. E eu quero dizer para você, experimente adorar o Senhor nas dificuldades, que nós certamente veremos a glória de Deus.
O louvor, irmãos, é aquele que quebra o nosso coração, abre o caminho para entrar a palavra, abre o caminho muitas vezes para que o Espírito Santo venha como flecha no nosso coração. Se você tem a oportunidade, talvez no seu trabalho, onde você experimente trabalhar ouvindo louvores, experimente trabalhar num ambiente, sabe, cheio da presença do Pai, um ambiente que traz paz, um ambiente que traz renovo, um ambiente que as pessoas entram e sintam, sabe, que Deus está ali. Ou às vezes, eu estou falando de trabalho, mas às vezes dentro da nossa casa. Nós temos algo conosco que nós não ouvimos música secular. Nós não escutamos música secular dentro de casa. É algo meu, da minha esposa, estamos implantando na vida dos nossos filhos. Ainda assim, nós passamos dificuldades. Ainda assim, nós temos medo. Ainda assim, nós sentimos que se nós não nos entregarmos por completo, nós seremos tragados como família. Então, querido, deixa eu dizer algo para você. Se disponha a ser um adorador. Se disponha a ouvir. Se disponha. Este homem, ele lançou a cara sobre o pó e ele foi adorar ao Senhor na dificuldade. E eu falo, Senhor, me ajuda a ser assim. Me ajuda a fazer isso. Me ajuda, Senhor, a te louvar verdadeiramente nas dificuldades, no momento que nada está dando certo, no momento que o exército do inimigo bate na minha porta, que eu possa lembrar disso, dobrar os meus joelhos, lançar a cara sobre o pó e dizer, Senhor, Tu és o Senhor dos senhores, eu te adorarei nas dificuldades, eu te adorarei e vou entregar, Senhor, todo o meu medo, toda a minha revolta, toda a minha insegurança, toda a minha fraqueza diante do altar de Deus. E certamente, irmãos, nós veremos sim a glória de Deus sobre a nossa casa. Amém? Você pode dar um amém bem forte aí onde você está? Aleluia! Posso ouvir o seu amém aqui. Olha, estou ouvindo você dando um glória a Deus, um amém bem forte, né? Está ouvindo aí? Eu também estou ouvindo, Tico. Ah, Deus maravilhoso. Então vamos lá. Pega a sua família, une e busca ao Senhor com jejum e coração. Dê ouvido à palavra de Deus. Não menospreze aquilo que Deus está fazendo e quer fazer sobre você. E terceiro ponto aqui. Se dispõe para adorar ao Senhor com todas as suas forças. Quarto ponto aqui. 20. Olha o que diz o texto. Na manhã seguinte, todos se levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoá. Ao saírem, Josafá ficou de pé e disse: povo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta manhã: ei, igreja de José Bonifácio, fique de pé e escutem. Diz o Senhor para mim e para você: confiem no Senhor, o seu Deus, e estarão seguros, e confiem nos profetas dele, e tudo que você fizer dará certo. Aleluia! Oh, o que eu preciso fazer? Eu preciso confiar em Deus. Olha isso. Experimente confiar no Senhor. E experimente entregar a sua casa, a direção do seu lar para o Senhor. Confie nele. Entrega teu caminho a Ele. Como diz o Salmo 37, no verso 5. Um salmo que eu amo tanto. Já falei isso aqui 1500 vezes. E o mais Ele fará. Você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Você tem uma palavra para a sua casa. Você tem uma direção clara. Ei,
esse é o texto da minha vida. Esse é o texto que eu olho e falo: o quê? Não vou parar, não vou desanimar. Confie no Senhor, entregue teu caminho a Ele, e o mais Ele fará. Esse é o meu texto, que o Senhor fala tanto no meu coração, que você tenha um aí na sua casa também, querido. Então confie em Deus, confia em Deus, confie nos profetas que Deus tem levantado, confie naquilo que Deus tem falado para você. Amém, queridos? Crede no Senhor, o vosso Deus, e estareis seguros. Olha isso. Você quer uma certeza maior do que essa, para o seu lar ser fortalecido? Você está esperando o quê para você confiar em Deus? Para você entregar a direção da sua casa e da sua vida para Deus? A palavra de Deus é clara: crede no Senhor, creia que Ele está com você aí onde você estiver, creia nele, o vosso Deus, e estareis seguros. O que eles fizeram aqui, irmãos? Eles ouviram a palavra de Deus, eles confiaram, eles se entregaram, eles entenderam que a guerra não era deles. Eles não estavam lutando a guerra dele, aquela guerra era do Senhor. E muitas vezes, como igreja, como família, nós estamos lutando guerra que não é nossa. Nós estamos tomando o lugar do nosso general principal. Nós estamos tomando a frente do nosso general, que já nos falou: ei, essa guerra não é sua, essa guerra é minha. Deus luta as suas guerras. Deus luta as minhas guerras. E para finalizar, eu quero chamar aqui a banda, por favor. Que eu vejo nessa passagem, capítulo 20, irmãos, é que quando esse rei, ele se entregou, ele confiou, quando esse rei percebeu que o perigo rodeava a sua cidade, quando ele resolveu se entregar, quando ele resolveu buscar ao Senhor, quando ele deu ouvido à palavra de Deus, quando ele adorou ao Senhor, e quando ele confiou ao Senhor, essa batalha ela foi vencida. Oh Jesus, como nós precisamos disso. Como nós precisamos confiar de que o Senhor está conosco, o Senhor está na nossa família, o Senhor quer transformar o nosso lar num vale de bênção, irmãos. Deus quer transformar a minha e a sua casa num vale de bênção. Não perca tempo, não perca a oportunidade de buscar, de se entregar, de confiar verdadeiramente. Irmãos, nós não vemos o perigo, nós não estamos enxergando muitas vezes o perigo que está rodeando a nossa cidade, que é a nossa casa e a nossa família. Nós estamos brincando muitas vezes. Não brinca com o diabo. Não brinca. Se levante em oração. O diabo ele quer roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a sua família é plano exclusivo de Deus. O diabo ele quer roubar, matar e destruir. Mas eu quero dizer uma coisa para você, a sua família é plano exclusivo de Deus.
A gente escuta aqui um ditado que diz: ah, não existe família perfeita. Como não? Digo, se toda a criação de Deus é perfeita, como a minha família não pode ser perfeita? Se foi Deus que criou. Não aceite isso sobre a sua vida. Não aceite isso sobre a sua família. A família é criação de Deus. Então existe sim família perfeita, porque tudo que Deus faz, tudo que Deus cria é perfeito. Não olhe para as dificuldades, querido. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para as suas forças. Não, nós somos fracos mesmo. Nós somos humanamente, nós somos fracos. Mas somos fortalecidos por um Deus que luta as nossas guerras. Somos fortalecidos por um Deus que vive e habita dentro de mim e de você. Por isso, nós somos fortes. Aleluia! E eu queria convidar você a orar pela sua família agora. Se você estiver aí na sua casa, reúna os seus familiares aí, por favor. Antes de passar aqui para o dono, eu quero orar com você. Chama os seus filhos. Ei, filho, venha, desce. Sobe. Senta, levanta. Não sei como você está fazendo aí. Mas chame eles, chame eles. Cris, chama o Gustavo, chama a Giovana. Irmãos, Deus quer nos fortalecer nessa manhã, como família de Deus. Deus está nos chamando nesta manhã, para nos levantarmos como exército, para nos prepararmos para a guerra, para fazer da nossa família uma família forte, uma família vencedora. Oh, aleluia! Chama seus filhos, chama sua esposa, chama o seu marido, mesmo que ele não seja crente, mesmo que ele conheça, fala: amor, vem aqui só para ouvir, só para fazer essa oração. Reúna sua família aí na sua casa. Nós vamos orar e crendo que o Senhor está nos levantando nesta manhã. Aleluia! Assim como este rei que teve a sensibilidade de se levantar e de se entregar, de se preparar, de buscar ao Senhor. Seja assim na sua casa, seja assim na sua vida. Tenha sensibilidade de buscar ao Senhor. Tenha sensibilidade de parar no momento certo para ouvir a voz de Deus. Tenha sensibilidade de buscar ao Senhor com adorações, com louvores. Adore a Ele nas dificuldades. E tenha a sensibilidade que este homem teve de confiar verdadeiramente no Senhor. E nós teremos uma família forte. Enquanto os músicos vão tocando, eu quero orar com você. Segure na mão dos seus filhos, se reúna aí como família. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque nós cremos que o Senhor quer nos fortalecer, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer fazer da nossa família uma família forte, uma família viva, uma família, Senhor, segundo o Teu coração. Pai, nós cremos que a nossa família é perfeita, porque é criação do Pai, e tudo aquilo que Deus cria, tudo aquilo que Deus faz, é sim perfeito, porque o Senhor está conosco. Por isso, em nome de Jesus, eu quero orar aqui, Senhor, por cada casa, cada família que está aqui, Senhor, cada família que está nos vendo, cada família que está nos assistindo. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo repouse agora sobre cada lar, com uma unção de paz, com uma unção, Senhor, de clareza do Teu Espírito Santo. Ó Deus, abrindo a cabeça, a mente dos pais, das mães, inculcando a Tua palavra. E dessa forma, Senhor, através dos pais, os nossos filhos sejam fortalecidos, a nossa casa seja fortalecida,
Senhor, a nossa família seja fortalecida. Deus, nós entregamos, decidimos nessa manhã entregar, Senhor, o comando da nossa família para o Senhor. Decidimos nessa manhã, Senhor, confiar. Decidimos nessa manhã, Senhor, buscar ao Senhor com oração. Decidimos, Senhor, nesta manhã jejuarmos ao Senhor. Decidimos nessa manhã ser sensível à Tua palavra. Decidimos nessa manhã Te adorar. E decidimos nessa manhã confiar em Ti, Senhor. Assim como este exército deste homem fez em 2 Crônicas 20, nós faremos com a nossa casa. E nós cremos que o Senhor está lutando as nossas guerras. Por isso, Senhor, nos levante como um verdadeiro exército. Nos levante como adoradores. Nos levante como homens e mulheres de Deus. Ó Deus, que buscamos, pagamos o preço de buscar ao Senhor, para que a nossa casa seja ainda mais fortalecida. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não estamos aqui brincando de ser igreja. Nós não estamos aqui, Senhor, à toa, lançando palavras aos ventos. Nós estamos aqui porque nós cremos no poder sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui porque nós confiamos no Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos ser moldados, trabalhados, enxertados no Senhor verdadeiramente. Faça isso, Senhor. Eu peço agora que o Senhor levanta as famílias abatidas, que o Senhor levanta o desanimado, que o Senhor traz força àqueles que estão enfraquecidos, que o Senhor venha lutar as nossas guerras. Ó Deus, em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Seja você um canal de bênção para a sua casa. Seja você um canal de bênção para a vida dos seus filhos. Ei, mulher, seja você um canal de bênção para a vida do seu esposo. Ei, homem, seja você um canal de bênção para a vida da sua esposa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.